Olá! Você já considerou que, ao ingerir um comprimido para melhorar o sono, hoje poderia inadvertidamente estar obliterando suas memórias de amanhã, ou possivelmente exacerbando a névoa mental que obstrui seu raciocínio durante o dia? Um estudo recente de 2024, publicado na renomada revista JMA Neurology, corroborou a relação nociva entre o uso prolongado desses fármacos e anatrofia cerebral, que pode elevar o risco de demência em até 50%. É bastante, não é? No vídeo de hoje, apresentarei os 5 grupos de fármacos que podem induzir uma inflamação cerebral. É de suma importância que eu lhe apresente o placar secreto N-escala de carga anticolinérgica, utilizada pelos cientistas para avaliar esse risco. E você compreenderá finalmente ao resguardar a si mesmo e sua família dessa enfermidade devastadora que afeta milhões de indivíduos. Asseguro que o medicamento classificado como o primeiro em nossa lista irá surpreendê-lo. É um produto que milhões de brasileiros adquirem sem a prescrição, considerando-o inofensivo, mas que apresenta o mais elevado nível de risco para o cérebro. Como cardiologista, é meu dever alertá-lo sobre o que está subjacente a nisso. Se este alerta ressoou com você, curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder dicas de saúde que podem salvar sua vida, ative as notificações para ser o primeiro a saber e compartilhe esse conhecimento. Considere seus pais, avós, tios e aqueles que você estima que utilizam diversos medicamentos. Compartilhar este vídeo no Group Familiar é um gesto de consideração e afeto. Por favor, compartilhe e informe-me se você ou alguém que você estima use regularmente medicamentos para dormir, para alergias ou para ansiedade. De qual região do Brasil ou do world você é? Escreva abaixo. Vamos prosseguir. Primeiramente, vamos compreender o que é um fármaco anticolinérgico e a relevância desse termo para a sua memória. Considere que seu cérebro necessita de diversos blocos para edificar a memória e a concentração. A acetilcolina. Para a formação de memória, é necessário que N-acetilcolina opere de maneira eficaz. Para a produção de acetilcolina, o organismo deve sintetizá-la a partir da colina consumida. Onde localizamos a colina? Em alimentos como ovos, especialmente na gema, fígado, carnes, peixes, soja e vegetais like brócolis e couve-flor. Um medicamento anticolinérgico degrada N-acetilcolina, reduzindo-a a pó. A memória do nome daquela pessoa ou o comando de foco nessa tarefa é perdido. É por isso que, em certas ocasiões, experimentamos uma névoa mental, ou a sensação de que a palavra está na ponta da língua, mas não conseguimos pronunciá-la. Seus pensamentos mais significativos estão constantemente sendo perdidos. Você pode me perguntar how exatamente esses bloqueios e medicamentos anticolinérgicos resultam na atrofia cerebral. Pesquisas recentes em neuroimagem estão revelando a verdade obscura. O bloqueio crônico da acetilcolina não compromete a comunicação. Ele aparenta intensificar a inflamação cerebral e, o mais preocupante, pode acelerar o acúmulo de placas beta-amiloide. As mesmas placas que constituem a característica distintiva da doença de Alzheimer. No entanto, em um artigo subsequente publicado do JAMA em 2025, foi identificada uma associação ainda mais robusta entre esses medicamentos e a demência vascular. Isso indica que o mecanismo de dano pode ser bifásico. Além de obstruir a comunicação neuronal, esses fármacos podem estar contribuindo para alterações inflamatórias e vasculares do cérebro, comprometendo o fluxo sanguíneo e a integridade dos pequenos vasos cerebrais. Para quantificar este dano, os cientistas desenvolveram a escala de carga anticolinérgica, ACB. Um resultado de 1 a 3. A maior a pontuação, maior o risco. Antes de fornecer a lista, desejo que isso se torne pessoal. Eu o desafio a realizar uma auditoria em sua caixa de medicamentos comigo. Pause o vídeo se necessário. Dirija-se ao seu armário e retire a caixa onde você armazena todos os itens. Eu aguardarei você.
A partir deste momento, por cada item do lista, você deverá examinar seus medicamentos. Há um vilão oculto. Agreed. Agora, um segredo: desconsidere o nome extenso na parte frontal da embalagem. O termo commercial é marketing. Você precisa atuar como um detetive para identificar o princípio ativo ou a composição. Normalmente encontra-se em tipografia reduzida na lateral ou no reverso. Se encontrar algum deles, registre a pontuação. Portanto, excelente. Agora, iniciemos a busca. Iniciando com o número 5. O quinto fármaco que eleva o risco de demência são os medicamentos para incontinência urinária. Numerosos medicamentos prescritos são anticolinérgicos potentes. Elas relaxam o músculo da bexiga, mas para isso inibem anacetilcolina em todo o organismo, incluindo o cérebro. Milhões de indivíduos utilizam medicamentos como an-oxibutinina e o incontinol para gerenciar a bexiga hiperativa. Embora sejam eficazes, o custo é elevado. Apresenta uma pontuação de 3, o máximo na escala de risco cerebral. Antes de consentir, consulte seu médico sobre opções mais seguras, like a mirabegrona, conhecida as Mirbetriq, que possui pontuação 0, ou sobre fisioterapia pélvica e exercícios de Kegel, que demonstram eficácia. No entanto, não é eficaz proteger seu cérebro do medicamento para a bexiga, if você continue utilizando possivelmente semanalmente um fármaco para um problema muito mais prevalente que nos conduz ao item 4. Quarto medicamento que eleva o risco de demência: fármacos para cólicas ou síndrome do intestino irritável. Conhece aquele medicamento renomado para cólicas? O que você pensa? É exatamente isso. Numerosos agentes atuam como antiespasmódicos, promovendo o relaxamento da musculatura intestinal ao inibir an-acetilcolina. O mais prevalente é o Buscopan e seus genes ricos, cujo princípio ativo é an-escopolamina. Ela está relaxando os músculos. O problema é que ela também compromete a comunicação do seu cérebro. Ele possui uma pontuação de 1. Embora não pareça significativo, o uso crônico assemelha-se a um gotejamento incessante de risco. Para a síndrome do intestino irritável, consulte seu médico sobre o óleo de hortelã-pimenta, probióticos, alterações na dieta e, principalmente, o manejo do estresse. Você provavelmente já utilizou isso e pode ter se surpreendido. Se um medicamento simples para cólica já representa um alerta, aguarde para observar o próximo item. Aqui a discussão torna-se mais grave, pois abrange medicamentos utilizados por milhões para a saúde mental, alguns dos quais apresentam risco máximo. O terceiro medicamento que eleva o risco de demência inclui determinados antidepressivos e ansiolíticos. Antidepressivos mais antigos, da classe dos tricíclicos. Possuem uma potente ação anticolinérgica, como an-amitriptilina, a clomipramina, e até o antihistamínico hidroxizina. An-ixicina é extremamente eficaz e exerce um efeito sedativo significativo. Todos apresentam uma pontuação de 3 na escala de risco. É imperativo que nunca interrompa a medicação psiquiátrica sem a orientação profissional. A buena notícia é que há alternativas contemporâneas, como a citalopram, o escitalopram e o vortioxetina with pontuação 0. A trazodona, também conhecida como Donarin, é uma alternativa para ansiedade e insônia, apresentando efeito anticolinérgico mínimo ou inexistente. Portanto, consulte seu médico certo. Já discutimos a bexiga, o intestino e a mente mais a dor nas costas, e o relaxante muscular que você utiliza podem estar provocando o efeito oposto em seu cérebro. O segundo medicamento que eleva o risco de demência foi a ciclobenzaprina, um relaxante muscular. Miosan Mioflex é um dos medicamentos mais utilizados no Brasil. A sonolência que ele provoca é um indicativo evidente de sua influência do cérebro, e não é uma ação trivial. Ele possui uma pontuação 3 a mais elevada desse grau de risco. Ocasionalmente, o consumo é aceitável,
mas o uso crônico para alívio da dor representa um risco para a memória. A fundamentação para a dor crônica consiste em fisioterapia, fortalecimento e administração de analgésicos mais seguros. Aborde a causa em vez de atenuar a dor com analgésicos. Se você considerou isso alarmante, prepare-se. Chegamos ao nosso primeiro item, o campeão. Aquele a quem fiz a promessa é o mais perigoso por uma única razão. Todos acreditam que ele é inofensivo, enquanto se encontra oculto à vista de todos. Porque é o vencedor. O mais perigoso não é o mais potente, mas sim o mais comum, acessível e subestimado. Refiro-me à difenidramina, pastilhas para tosse, como Penalete and Cough, e ao dimenidrato. Você está familiarizado com isso pelo nome Drama Indeed de Dramim. Ambos são anticolinérgicos extremamente potentes, com uma classificação máxima de 3, que permeiam a barreira hematoencefálica, proporcionando uma proteção cerebral notavelmente eficaz. É por isso que provoca sonolência. Tomar um Dramin para viagens, náuseas ou labirintite é aceitável, correto? Entretanto, ingerir um pequeno comprimido todas as noites para auxiliar no sono, não. Você está de fato proporcionando ao seu cérebro uma exposição diária a um dos principais fatores de risco para a demência que conhecemos. Quais opções podem ser seguras para alergias? Utilize os modernos loratadina e fexofenadina, que possuem pontuação 0. Para a insônia, primeiramente investigue a causa. É possível utilizar melatonina magnésio treonato e práticas de higiene do sono. Evite utilizar um canhão para eliminar uma formiga, especialmente quando o canhão está direcionado por sua própria cabeça. A auditoria revelou a presença de riscos ocultos. O intuito não é provocar pânico, mas sim promover a consciência. O aspecto mais crucial, frequentemente desconhecido, é que você descobriu um analgésico para cólicas with eficácia, classificada AS1, e possivelmente um relaxante muscular, para dor nas costas, com eficácia classificada como 3. O seu risco não é 1 ou 3, o risco é cumulativo. Neste exemplo, a carga anticolinérgica do ARIA é 4. Os estudos são inequívocos. Uma pontuação total de 3 ou mais, mantida durante um período prolongado, está fortemente correlacionada a danos cerebrais. É análogo a ingerir uma diminuta quantidade de veneno diariamente. Uma única dosagem pode ser ineficaz, mas a acumulação de múltiplas doses, provenientes de diversas fontes ao longo do tempo, resulta em um efeito multiplicador. A auditoria completa de sua caixa de medicamentos foi, portanto, essencial. Além disso, você ainda não se convenceu, o 4 transcende a mera representação numérica. Considere seu tio, a quem chamaremos de Roberto, um homem de 78 anos, extremamente ativo, mas que recentemente tem demonstrado maior esquecibilidade. Iniciou-se com trivialidades a chave do automóvel, o nome de um ator célebre. Como pode ser o mesmo nome? A família brinca afirmando que é uma questão etária. Mas seu Roberto também sofre de uma insônia persistente e há anos toma apenas um comprimido de um medicamento para auxiliar no sono. Ninguém jamais estabeleceu uma conexão entre os dois elementos. Ninguém previu que o medicamento que ele use para dormir poderia, noite após noite, comprometer sua capacidade de recordar até mesmo o que consumiu no café da manhã. A narrativa de seu Roberto não é fictícia. Ela ocorre em milhares de residências brasileiras de forma silenciosa. Entretanto, o dado mais surpreendente é este. Os pesquisadores estimam que aproximadamente 10% de todos os diagnósticos de demência podem ser diretamente atribuídos ao uso de medicamentos anticolinérgicos. Considere isso. É uma proporção equivalente a outros fatores de risco notórios, like hipertensão e diabetes. Isso implica que 1 entre cada 10 casos de demência poderia possivelmente ser prevenido. Portanto, compartilhe este vídeo caso ainda não o tenha feito.
A consciência nos conduz a um dos princípios mais eficazes da saúde, o princípio da substituição inteligente. Não se refere a ficar sem medicação ou entrar em desespero. Refere-se à realização de um aprimoramento. Substituir uma solução que impõe um custo oculto à sua mente por outra que solve seu problema de maneira segura. Na sua próxima consulta, pergunte ao seu médico: doutor, qual é a pontuação de risco anticolinérgico? Como podemos implementar o princípio da substituição inteligente em meu tratamento para salvaguardar meu cérebro? Agora que você está ciente do que deve ser evitado, a questão crucial é o que você deve implementar para proteger seu cérebro e aprimorar sua memória. Este vídeo que aparece ao lado aborda precisamente os melhores suplementos para a saúde cerebral. Você apreciou o vídeo? Demonstrar apreço, curta e compartilhe. Preservar a memória de nossos entes queridos é um dos mais significativos presentes que podemos oferecer. Meu nome é André Vambier e sou cardiologista. This is cardiodf.br. BR. Recordem-se de se inscrever e até o próximo vídeo.